À medida que a busca pela igualdade entre os sexos ganhou um impulso sem precedentes nas décadas de 1950 e 60, os historiadores começaram a reavaliar a importância que as mulheres desempenharam em muitos dos eventos mais cruciais do mundo. Um caso principal pode ser encontrado naquele dia de infâmia, 7 de dezembro de 1941, quando, nas horas seguintes ao ataque a Pearl Harbor, enquanto o presidente Franklin D. Roosevelt reunia seu governo para enfrentar a crise, foi sua esposa, Eleanor, quem primeiro se dirigiu à nação em uma transmissão de rádio onde ela assegurou a milhões de americanos assustados que eles enfrentariam o desafio de frente e prevaleceriam. Ao mesmo tempo, na Grã-Bretanha sitiada, a esposa do rei George VI, a rainha consorte Elizabeth, foi descrita pelo próprio Hitler como a mulher mais perigosa da Europa por sua determinação e desafio inabaláveis, e sua lealdade ao marido, que inspirou amplo apoio público naqueles tempos sombrios. Mas você pode perguntar, e quanto aos grandes tiranos da história? Quem foram algumas das mulheres mais importantes ao lado dos homens responsáveis por alguns dos atos mais hediondos registrados nas páginas da história humana? No caso da Alemanha nazista, Eva Braun é frequentemente citada como equivalente às esposas dos líderes aliados. E com razão, pois ela esteve ao lado de Hitler até o último momento de sua vida. No entanto, ela não foi de forma alguma a única mulher a ocupar um lugar significativo ao lado do Führer. No episódio de hoje, vamos olhar para a história de Magda Goebbels, esposa do ministro da propaganda Joseph Goebbels, amiga próxima e pessoal de Hitler, e a mulher que já foi rotulada como a primeira-dama do Terceiro Reich. Magda Hitzel nasceu em 11 de novembro de 1900 e filha ilegítima do engenheiro Dr. Oscar Hitzel e de uma criada chamada Auguste Berrand. Seus pais biológicos tendo terminado o relacionamento, sua mãe logo se casou com um empresário judeu de nome Friedlander, cujo primeiro nome é contestado por historiadores, assim como sua verdadeira paternidade, com alguns sugerindo que Friedlander era de fato seu verdadeiro pai. Quando era jovem, foi enviada para uma escola de convento em Bruxelas e, à medida que florescia na adolescência, desenvolveu um olhar para o sexo oposto e, sendo ela mesma uma imagem atraente, não faltava atenção masculina. Continuando sua educação em uma escola exclusiva para meninas na Baixa Saxônia, foi quando estava voltando para a escola em 1920 que a jovem Magda, de 19 anos, se viu compartilhando um compartimento de trem com Günther Quandt, de 38 anos, um rico industrial alemão, que havia sido um dos responsáveis pela empresa Bayerische Motorenwerke. Apesar da diferença de idade, os dois se apaixonaram e, para visitá-la na escola, Quandt frequentemente se passava por seu tio. Os dois se casaram em 4 de janeiro de 1921, mas não antes de Hitzel ser forçada a renunciar qualquer ligação com seu padrasto judeu, Quandt sendo um antissemita inabalável. Isso apesar de a maioria das contas afirmar que ela era bastante afeiçoada ao homem que conhecia como seu pai. O casamento não parece ter sido feliz, e a mãe de Magda mais tarde testemunhou que mesmo no dia do casamento, sua filha já tinha dúvidas e exigiu saber por que ela a deixou se casar com ele. O amor e o romance da vida de casada que ela sonhava durante seus dias de escola não foram encontrados vivendo com Quandt, que estava muito ocupado com seus negócios para lhe dar o tempo e a atenção que ela desejava de seu marido. Na verdade, ela se sentia mais como uma funcionária dele, e ele, uma vez por mês, efetivamente a entrevistava sobre as despesas da casa. 10 meses após o casamento, Magda deu à luz um filho que eles chamaram de Harold, mas mesmo isso não aqueceu as afeições de Quandt por sua esposa, com ele vendo o papel dela como mulher em um mundo de homens, em vez de 2 almas gêmeas se unindo para criar vida, como ela via. A infeliz vida doméstica de Magda Quandt levou a acusações de um caso entre ela e o filho mais velho de Quandt, Helmut, uma vez que ele completou 18 anos em 1926,
O que, se verdadeiro, significava que Magda agora havia mudado para ser a mais velha em um relacionamento com uma grande diferença de idade. No ano seguinte, a tragédia aconteceu quando Helmut morreu de peritonite durante uma viagem em família, o que por sua vez foi culpado pelo fim definitivo do casamento entre Magda e seu pai, e os dois se divorciaram em 1929. No entanto, nessa época, Quandt e, por associação, Magda já estavam cada vez mais familiarizados com os crescentes movimentos nazistas, com ela finalmente se juntando em 1930. Com pé torto, baixa estatura e sofrendo de um complexo de inferioridade quando comparado a muitos de seus pares no círculo íntimo de Hitler, Joseph Goebbels passou grande parte de sua vida sentindo que tinha que provar sua masculinidade. Um orador talentoso e abençoado com uma imaginação aguçada, Goebbels foi uma das forças motrizes por trás da expansão do Partido Nazista na década de 1920, liderando o esforço para recrutar novos membros na capital, Berlim, dando discursos poderosos que inspiravam e manipulavam as audiências que se reuniam para ouvi-los. Foi quando a influência nazista estava à beira de alcançar o poder que Goebbels se encontrou nas órbitas da cativante Magda. Inicialmente atuando como um membro discreto do partido, ajudando na gestão diária da campanha para promover o nazismo, tendo experimentado a vida de uma mulher rica com Quandt, ela logo começou a se fazer conhecida para os escalões superiores do partido nazista, esperando encontrar para si uma posição além de distribuir cartazes nas ruas. Goebbels ficou imediatamente surpreso com a bela jovem, e é claro em seus diários que em fevereiro de 1931, os dois haviam iniciado um relacionamento sexual. Esse relacionamento deu a ela acesso a nazistas de alto escalão, incluindo Hitler. Como muitos na Alemanha, Magda se viu sob o feitiço do líder nazista quase imediatamente, mas ao contrário de muitos outros, parecia que Hitler também estava apaixonado por ela. Embora a visse como um veículo para promover os interesses do movimento que estava fomentando, em vez de qualquer noção romântica, ele acreditava que sua boa aparência e charme ajudariam a refinar e sofisticar a impressão do partido nazista, que naquela época estava sofrendo um problema de imagem devido às vezes violentas palhaçadas de alguns de seus apoiadores mais ardentes, como aqueles na SA. Hitler queria que ela se casasse com um alto nazista e, como ela já tinha tido um relacionamento com Goebbels, ele era a escolha ideal. E assim os dois se casaram em 19 de dezembro de 1931, a cerimônia ocorrendo em Severin, de forma bastante atrevida, na fazenda da família Quandt. O casamento foi repleto de ciúmes e suspeitas de infidelidade. É conhecido que Magda aceitou casar-se apenas para se aproximar de Hitler, mesmo que o Führer não demonstrasse interesse em um relacionamento romântico. No entanto, o mesmo também foi dito sobre os próprios motivos de Goebbels para o casamento. Herbert Göring, gerente da casa de Hitler no Berghof, afirmou que Goebbels via sua proximidade como meio de se manter no círculo íntimo de Hitler. Ao casar-se com ela e torná-la dependente dele, significava que sua posição estava mais segura se Hitler quisesse manter a imagem nazista de beleza e sofisticação que Magda proporcionava. Goebbels se encontrou em uma espécie de crise romântica quando descobriu que Magda havia se envolvido brevemente com um homem judeu chamado Arlo Sarof, que agora era um importante líder sionista na Palestina. Quando Arlo Sarof retornou à Alemanha em 1933 para negociar a libertação de judeus detidos pelos nazistas, ele misteriosamente apareceu morto pouco depois de seu retorno a Tel Aviv. E enquanto seu assassinato poderia ter sido um ataque antissemita puramente aleatório, alguns especularam que foi realizado sob as instruções de Goebbels, por ciúmes. A família Goebbels viveu um período agitado na década de 1930, com o Partido Nazista assumindo o poder em 30 de janeiro de 1933. Joseph, é claro, ascendeu à posição pela qual seria mais lembrado, liderando a máquina de propaganda do Partido Nazista para lavar o cérebro da nação a acreditar nas alegações absurdas que eles vinham divulgando por anos, mas que agora estavam se tornando política governamental. Para Magda, ela se viu tendo que equilibrar os papéis igualmente públicos de ser a esposa modelo, e para muitos, o papel de primeira-dama do Terceiro Reich.
Este título foi concedido a ela quando chamou a atenção do público alemão ao ajudar a vender a propaganda de seu marido para públicos principalmente femininos, falando em público e no rádio. Como esposa de um nazista, isso implicava manter a casa dos Goebbels organizada, receber convidados importantes em festas, algo que apreciava, e principalmente dar a Joseph 6 filhos entre 1933 e 1940. Todos os filhos dos Goebbels foram adornados com nomes que começavam com a letra H, e especulou-se que isso era para homenagear Hitler, mas coincidentemente, seu primeiro filho Harold também se encaixava neste padrão. Tal período intensivo de gravidez após gravidez, aliado ao fato de seu marido frequentemente estar fora de casa em negócios governamentais por longos períodos de tempo, colocou uma enorme tensão em Magda fisicamente e em seu casamento com Goebbels. Em 1936, ele começou um caso com a atriz tcheca Linda Barova, um de vários casos que se sabe que ele teve, alguns dos quais foram atribuídos à sua necessidade psicológica de provar sua masculinidade. E ao saber disso, uma Magda angustiada implorou a Hitler para ser libertada de seu casamento, mas o Führer recusou. A ideologia nazista enfatizava a importância de um lar forte, ou pelo menos a aparência de um. Assim, o Führer sentiu-se compelido a insistir que eles permanecessem juntos, pelo menos publicamente para demonstrar isso, apesar do fato de que o próprio Hitler era solteiro. Para Magda, a recusa de Hitler pode ter criado a primeira rachadura em sua adoração pelo Führer. Ansiando por afeto e irritada com o olhar errante de Goebbels, ela novamente encontrou conforto nos braços de outros homens, com sua lista de amantes conhecidos, incluindo Karl Hanke, que a história lembraria como o último comandante da SS. Seu padrasto judeu Friedlander, de 58 anos, morreu em um campo de concentração em 18 de fevereiro de 1939, sendo trabalhado até a morte pela SS. Apesar de sua posição de influência na sociedade nazista, não havia nada que ela pudesse ter feito para prevenir sua morte. Na verdade, foi essa posição que a amarrou. Tal era a mania antissemita que consumia a sociedade nazista, graças em grande parte ao trabalho de seu marido e seu ministério de propaganda. Goebbels estava plenamente ciente de que precisava apagar todo o vestígio do relacionamento de sua esposa com um judeu, e nem mesmo o nome dele era permitido ser pronunciado por ela, mesmo a portas fechadas, por medo do dano que isso poderia causar à sua posição com Hitler. Com o início da guerra, Magda, como as outras principais esposas dos nazistas, desempenhou o papel de esposa de apoio ao seu marido, enquanto ele se ocupava da tarefa de forjar o milenar Reich de Hitler. Ela se formou como enfermeira e trabalhou para a empresa de eletrônicos Telefunken, continuando o papel de esposa modelo. Mas à medida que a guerra começava a entrar em seu segundo ano, parece que o encanto de Hitler estava começando a se desgastar. Ela começou a criticar o Führer em particular, especialmente após a abertura da Frente Oriental contra a União Soviética em 1941, onde seu primeiro filho de seu casamento com Quandt, Harold, agora servia como piloto de caça na Luftwaffe. Nesse período, a saúde de Magda deteriorou-se, sofrendo um pequeno ataque cardíaco em fevereiro de 1941 e um episódio de bronquite no mês seguinte. Isso não foi ajudado pelo estresse psicológico causado pelo constante afastamento de seu marido, deixando-a se perguntar se ele continuava seus casos extraconjugais, juntamente com o crescente risco dos bombardeiros britânicos que regularmente miravam cidades alemãs à noite, incluindo Berlim, algo que a forçou a enviar seus filhos para o campo para a segurança, mas apenas reforçando seus sentimentos de isolamento. Dizia-se que os próprios Goebbels permaneceram cordiais durante esse período, mas era claro para qualquer um que os conhecia que eles estavam vivendo vidas separadas. Em 1944, sua situação a deixou em uma depressão severa. Ela havia sido acometida por uma condição conhecida como neuralgia do trigêmeo, que a deixou com um tique incontrolável no rosto, quase impossível de esconder dos outros, aumentando ainda mais sua ansiedade, vivendo em uma cultura que exigia perfeição. À medida que os aliados apertavam o cerco em torno do Terceiro Reich, na primavera de 1945, Magda sabia que seu próprio fim estaria inextricavelmente ligado ao de Hitler, o homem que ela tanto admirava.
Quando os soviéticos chegaram aos arredores de Berlim, a família Goebbels, incluindo seus 6 pequenos filhos, se refugiou no bunker sob a chancelaria, onde muitos nazistas de alto escalão passariam seus últimos dias, enquanto bombas e projéteis de artilharia demoliam a capital alemã acima. Em um ato final de devoção um ao outro, foi Hitler quem se ofereceu para fazer arranjos para ela e seus filhos deixarem a cidade antes que fosse tarde demais, mas Magda permaneceu leal ao Führer. Magda estava plenamente ciente do que isso significava para ela e sua família, e em uma carta final para seu primeiro filho Harald, que naquela época estava em um campo de prisioneiros de guerra aliado, ela explicou: "Você deve saber que eu fiquei aqui contra a vontade do papai e que até no último domingo o Führer queria me ajudar a sair. Conhece a sua mãe. Temos o mesmo sangue." Para mim, não houve hesitação. Nossa ideia gloriosa está arruinada. E com ela tudo o que é belo e maravilhoso que eu conheci na minha vida. O mundo que vem depois do Führer e do nacional-socialismo não vale mais a pena viver, e por isso levei as crianças comigo, pois elas são boas demais para a vida que viria a seguir, e um Deus misericordioso me entenderá, e eu lhes darei a salvação. Em 1º de maio de 1945, após os suicídios de Hitler e Eva Braun, Magda e o médico de Hitler, Dr. Stumpfegger, encontraram-se com os filhos assustados, dizendo que o médico estava lá para dar-lhes algo doce para levantar o ânimo. Suas palavras visavam confortá-los e ocultar que todos estariam tomando morfina para dormir. Inconscientes, um por um, as crianças foram então injetadas com cianeto, algumas, se não todas, pela própria Magda. Os detalhes exatos são contestados. Ela então retornou ao seu marido no Führerbunker, após o que eles saíram para os jardins da devastada chancelaria do Reich e cometeram suicídio juntos, perto de onde o Führer, o homem que havia sido uma parte tão importante de seu casamento desde o início, havia sido enterrado junto com Eva Braun, que viveu como sua esposa por apenas 40 horas. A história tem uma opinião um tanto desconexa sobre Magda Goebbels. Alguns a veem como uma garota cheia de vida, que tendo fugido de um casamento sem amor, caiu sob o encanto de Hitler como tantos outros, levando-a a um relacionamento condenado. Outros, no entanto, a pintam sob uma luz muito diferente, que apesar de seu relacionamento com seu padrasto judeu, possivelmente seu verdadeiro pai, ela se entregou de bom grado à causa nazista a tal ponto que mataria seus próprios filhos, em vez de viver em um mundo onde os indesejáveis pudessem viver livremente. Como sempre na história, a verdade provavelmente está em algum lugar entre os dois. E aí você tem a história de Magda, a primeira-dama do Terceiro Reich? Por favor, comente abaixo com seus pensamentos e reações. Curta o vídeo e se inscreva para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.